Oi, gente, paz do Senhor, tudo bem? Eu vou tentar ser mais rápida, porque eu gravei alguns vídeos e eles ficaram muito extensos e aí ficou difícil de compartilhar com vocês. Então eu vou tentar ser bem breve, tá? Eh, a nossa vida, ela tem que ter um padrão, né? A gente tem que escolher um alvo, um objetivo, né? E enquanto cristão, isso também tem que ser feito, né? E muitas vezes você está no ministério e você está se sentindo perdido porque você não sabe o que fazer, né? Você está dentro de uma igreja, dentro de um grupo, dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação e você não sabe o que fazer. É a mesma coisa do Patinho Feio, né? O Patinho Feio, ele ia em ele passou por várias casas, mas ele não se sentia confortável em nenhuma delas. Isso tem uma explicação, né? Isso tem um motivo, né? O motivo é que nós não estamos com o nosso coração voltado único e exclusivamente para Deus. Ou você até está com seu coração voltado ao Senhor, mas você não está parando para ouvir. Você está tão desesperada em se encaixar em algum lugar, de ser colocada em algum, em algum canto, né? Ter um objetivo, fazer parte de algo que você não está parando para ouvir o que Deus tem para falar para você. Aí você me pergunta, Fabiana, isso aconteceu com você? Pô, nossa, várias e várias vezes. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 44, né? Então, são 30 anos, né, de evangelho e eu ainda não me encontrei. Eu ainda estou buscando, eu ainda estou tentando me encaixar, né? Às vezes a gente acha que a gente está encaixado, às vezes a gente não tá, né? Ou talvez o tempo que você tinha para fazer determinada coisa, ele simplesmente acabou, porque você já cumpriu a sua missão, você já cumpriu aquilo que você tinha que fazer e você tem que ir para outro lugar para poder ser bênção em outros lugares. Isso também pode acontecer. E eu estava conversando com meu pai, a gente trocando mensagens via WhatsApp, porque meu pai não mora aqui perto de mim, e meu pai fez aniversário domingo e eu não pude ir lá felicitá-lo. E ele também recebeu uma medalha de condecoração de 33 anos que ele parou de beber. E essa medalha de 33 anos que ele parou de beber, ela, de certa forma, eu sou responsável por ela, porque meu pai parou de beber porque eu ameacei ele de que se ele não parasse de beber, eu ia embora de casa. E aí, a gente tava conversando e tal, e eu falei assim, pai, tudo que eu sou, eu agradeço ao Senhor. Tudo que eu tenho, quem eu sou hoje, eu agradeço ao Senhor. E meu pai falou assim, eu tive pouca participação nisso.
E aí eu falei, não, pai, eu que era rebelde. E aí ele falou, não, minha filha, você sempre foi uma filha tão amorosa. E isso me fez chorar. Isso me fez chorar. Por quê? Porque imagina você escutar, você achar que você foi um estorvo a vida inteira, né, para tua família, e aí você, para tua família, que eu digo natural, não por casamento, né? E eu achando que eu tinha sido um estorvo para o meu pai, e meu pai falou: não, filha, você sempre foi muito amorosa, uma filha carinhosa. E aí eu comecei a entender por que eu sou tão próspera. Porque eu sou próspera, né? Eu tenho um diagnóstico e Deus não bateu o martelo. E nem vai bater, eu creio. Né? Eu tenho um diagnóstico de tetraplegia, mas eu ainda ando. Não posso andar muito, mas eu ando. Para o médico, há 1 ano já era para eu estar de cama vegetando, né? Eu posso fazer meus vídeos com vocês, ó, mexendo as mãos, mexendo os pés. Eu não vou mostrar mais, né? Mexendo os pés, mas vocês estão vendo que eu tô rodando a cadeira, né? Isso é porque eu posso andar. Então, a gente reclama demais às vezes, ou às vezes a gente é grato, mas a gente é grato, mas não enxerga a grandeza do milagre da vida que nós temos. Isso é absurdo. Isso é absurdo. E aí eu tava meditando né? Chorei depois de ouvir essa última mensagem do meu pai, porque ele é a pessoa que ele é meu super-herói. Ele é meu super-herói. Eu tenho um orgulho do meu pai, de ser filha dele, que vocês não fazem ideia. Eu tenho um orgulho, porque meu pai, embora nós dois sejamos muito parecidos, nós dois somos turrões, né? Então a gente se bica, né? Porque meu pai ele é rebelde. E aí eu vou e dou bronca nele. E aí ele fica mais bravo ainda. Mas quando eu falo rebelde, eu não tô falando rebeldia de ser uma pessoa ruim, não, de jeito nenhum. Meu pai, ele é bom em excesso. As pessoas podem fazer ele de bobo, porque ele é bom em excesso, né? Mas deixa isso para lá. Vamos falar sobre a vontade, sobre a palavra de hoje, porque já tem 9 minutos que eu tô falando e eu quero terminar isso antes de dar 20 minutos. Eu vou ver se eu consigo. A palavra do Senhor está em Romanos 12, versículo 1, que vai do 1 até o versículo. Deixa eu ver aqui. Ô, Jesus, tava virando sozinha, agora não quer virar. Até o versículo 3, tá? Então é rapidinho. Portanto, irmãos, exorto-vos. Exortar é chamar a atenção. Olha, presta atenção, mas com uma intensidade maior. Tipo, quando você quer chamar alguém e você esqueceu o nome, você fala, ô, psiu, psiu, ô.
Aí você tem que falar assim: "Ei, você de blusa tal, cor tal, ei, você de vermelho", mais ou menos assim, uma exortação, né, na sala de aula para mais fácil ainda, porque é o que eu experienciei por muito tempo. "Pessoal, chega! Agora acabou!", entendeu? Isso é exortar, é chamar a atenção com maior ênfase. Pelas compaixões de Deus que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Bom, o que é apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional? Sabe aquela hora que você tá namorando? Sabe, né? E que de repente vem aqueles pensamentos e aí você não tá casado ainda. Você nem noivo tá. Cara, essa menina nem é tua namorada. Você conheceu ela agora e já tá ficando com ela. E aí de repente já vem aquela vontade, opa, vou pra tal lugar. Não, não vai. Pensa, por isso que é racional. É vosso culto racional. Você tem que pensar. Todas as coisas me são lícitas. Quer dizer, todas as coisas são minhas. Porém, nem todas eu posso pegar. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Então apresente o vosso corpo santo como sacrifício. Jesus, ele era o sacrifício vivo, santo e agradável. Jesus é. Jesus é. E não vos amoldeis, pegar a forma. Sabe a água? A água ela pega a forma do recipiente ou do pote ou do que for que você colocar e colocar no freezer. Quando você tirar, ela vai estar com aquela forma. A água, a gelatina também, né? Isso é amoldar ao esquema deste mundo. O que está acontecendo? Sabe há quantos anos que eu não vejo alguém pregar ou que eu não ouço alguém pregar essa palavra? Mais de 20. Por quê? Porque isso quer dizer que você não pode fazer o que você acha que você pode. Tá tendo casamento entre sexos iguais dentro de tal igreja. Vou para lá. Você tem certeza que ali é o seu lugar? Eu não tenho nada contra homossexuais, nada contra, muito pelo contrário, né? Eu acho que cada um é responsável pela sua própria vida, porque cada um vai se apresentar ao Senhor no dia do juízo, né? Então cada um é dono é a sua consciência. Vamos lembrar de novo, vosso corpo, razão, né? Se você escolheu isso, bem, então toda ação tem uma reação, toda escolha tem uma consequência, ok? E então aí ele fala assim: não pegue o molde desse mundo, não fique igual a maioria das pessoas deste mundo. Aí você pode achar assim, Fabiana, você está falando de Romanos, coisa de mais de 2000 anos atrás. Os caras nem faziam. Cara, o povo daquela época vivia uma vida tão desregrada
que era uma coisa assim louca, louca, é verdade. Eu assisto muito Discovery Channel e History. O History eu assisto muito, né? E aí tem, quando foi feita a descoberta lá de Pompeia, Pompeia foi engolida por um vulcão, né? O vulcão destruiu Pompeia. Por que será que Pompeia foi destruída? Gente, tinha prostíbulo em cada esquina. E não era uma coisa fechada, não, era aberto. Tinha sessão de relação grupal. Entende o que eu tô falando? Então eram coisas horrorosas. Eram coisas horrorosas que acontecia. E aí o que Deus fez? Vulcãozinho, entre em erupção que agora eu tô mandando que isso vai acabar. Pá, acabou. Acabou com tudo. Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Isso não é só para você, isso é para mim também. Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Lembra lá do culto racional? Quando você faz um culto racional de santificação e você começa a perceber que você tem lugar que eu não gosto de ir, porque eu não me sinto confortável. Isso é renovação da mente. Isso é renovação da mente. Tem lugar que, quando eu trabalhava, às vezes eu não fazia o meu horário de café na sala dos professores, eu ficava na minha sala, porque tinha coisas que não me convia, a conversa, entendeu? Não me convia e os incomodados que se retirem. E eu me retirava. É simples assim, né? E porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, mas no que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cada um tem uma medida de fé. Quando eu fui colocar o meu segundo catéter, o meu médico, eu tava com bactéria na ponta, eu tava com 2 bactérias na entrada do catéter, que é na entrada do coração, da aorta do coração. E bactéria adora esse lugar, porque ele é quentinho. O coração, né, gente? É quentinho. Se aquelas bactérias se mexessem um pouquinho, elas entrariam dentro do meu coração. E eu ia precisar de um transplante assim rapidamente. E aí o vascular perguntou assim para mim, Fabiana, qual é o tamanho da sua fé? Eu falei, doutor, do tamanho de um grão de uma mostarda. E ele falou assim para mim, e que tamanho é o grão de uma mostarda? Eu falei, semana que vem eu mostro para o senhor. Isso foi quando ele me contou o que estava acontecendo e que eu ficaria internada fazendo a medicação lá. E quando eu voltei, eu mostrei para ele, eu falei assim, aqui, doutor, o tamanho da minha fé. E mostrei no celular o tamanho do grão da semente de mostarda. E ele, né, em relação ao dedo e o grão de mostarda. Ele ficou abismado como ela é pequenininha. Ele falou, meu Deus, mas ela é tão pequenininha. Eu falei, doutor, não é o tamanho da fé, é a consistência. A minha fé, ela é racional. Eu sei porque eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida. Eu sei porque Ele é dono das minhas vontades. Por que você
aceitou o Senhor Jesus. Por que que Ele é dono das suas vontades? E pense o seguinte, por que será que a igreja parou de pregar sobre o pecado? Procure igrejas que pregam sobre o pecado. Normalmente elas vão estar quase vazias. Igrejas que falam sobre o pecado ficam quase vazias porque as pessoas hoje não querem mais ouvir sobre o pecado. As pessoas elas querem ter e fazer o que elas quiserem. Tomem cuidado. Passei 50 minutos, 50 segundos, 1 minuto agora. E beijo e até mais.